gravação do vídeo foi iniciada. Fala galera, eu sou o Wagner Apraz, muito prazer. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like pra gente. Hoje eu trouxe um amigo muito bacana, de longa data, para falar um pouco pra gente sobre LBI. Bom, sem mais delongas, é com você, Robson Cristiano. Muito bem, meu amigo Wagner Apraz, um enorme prazer estar participando aqui do seu canal. Muito obrigado uma vez mais pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Robson Cristiano, sou deficiente visual, advogado em São Carlos, São Paulo. O Wagner me chamou para fazer uma participação especial aqui falando sobre a LPI, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Eu chamo essa lei de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Wagner me disse, olha, fale dos principais pontos dela, fale também se na prática você já atuou em algum processo que essa lei foi aplicada, faça um apanhado geral, né, dos principais pontos dessa lei. Primeiro, é muito importante que a sociedade civil tome conhecimento dessa lei. Para quê? Para fiscalizar, para cobrar, né, as pessoas, as empresas, as escolas, os representantes políticos. Nós precisamos ter o conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. É uma lei ampla, é muito difícil falar dessa lei aqui num espaço pequeno, mas vou falar dos pontos principais. Por exemplo, acesso à educação. O direito à educação, uma coisa extremamente fundamental a todas as pessoas e não é diferente das pessoas com deficiência. O artigo 27 dessa lei começa a tratar do direito à educação. Diz lá, esse artigo 27, extremamente importante a leitura. Toda pessoa com deficiência tem o direito ao acesso à educação inclusiva. Educação inclusiva, eis a questão. O que é ser uma educação inclusiva? Um professor capacitado, um material acessível, seja em braille, seja com um leitor de tela, seja adaptado para o surdo-mudo, né, ou para a pessoa com alguma deficiência intelectual, um acompanhante ali em sala de aula. Aqueles exemplos práticos. Você não pode ensinar matemática para 30 pessoas na sala de aula achando que os 30 têm a mesma capacidade de absorver o conteúdo. Podemos ter ali pessoas com necessidades especiais, adaptações no aprendizado. Isso é importante, essa qualificação. Então, educação inclusiva visando o quê? O pleno desenvolvimento, o máximo desenvolvimento possível dessa pessoa com deficiência. Outro X da questão. Os professores não podem simplesmente abraçar o aluno, olha, está aqui, está dentro da sala de aula, foi recebido, a escola abriu as portas. Mas e aí, você está visando o máximo desenvolvimento desse aluno? Ou ele só está dentro da escola, de corpo presente, dentro da sala de aula, num canto, jogado? É o que observamos na prática. Aí todos os alunos entendem direitinho e tal, a pessoa com deficiência, o aluno com alguma deficiência aparente fica ali, jogado, sem entender nada. Isso é visar o máximo desenvolvimento do aluno? Né? Então são esses pontos que nós precisamos fiscalizar na prática. O acesso à educação, a verdadeira inclusão. A lei existe, está aí para todos lerem, mas ela está sendo devidamente aplicada? Na prática, ela está funcionando? Esse é o tipo de pensamento que nós temos que desenvolver no nosso dia a dia. Outro ponto importantíssimo, a escola pode pedir um laudo médico na hora de abrir as portas, na hora de receber o aluno com algum tipo de deficiência aparente? Não, é ilegal, é discriminação você pedir um laudo médico. O médico não tem competência para isso. É necessário passar por uma análise de um profissional, psicopedagogo, neuropedagogo, para poder fazer a análise desse aluno, saber quais são as necessidades práticas dele e fazer um relatório, encaminhar para a escola e aí sim está tudo certo. Nada de laudo médico, fique atento. Se você vai matricular uma pessoa com deficiência na escola, ou se você é uma pessoa com deficiência que quer se matricular em um curso qualquer, ensino básico, ensino superior, curso profissionalizante, fique atento. Se a escola pedir laudo médico, é ilegal. Isso não deve ser pedido. Um outro ponto, rapidamente aqui para não ficar uma história muito longa, o acesso ao trabalho, artigos 34 e seguintes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata sobre o acesso ao trabalho. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso ao trabalho, ele tem a livre escolha de
seu trabalho, o deficiente, a pessoa com deficiência pode escolher onde ele quer trabalhar. Ele tem esse direito. Em igualdade de condições, em igualdade de oportunidades. Olha quantas questões importantes. Será que na prática é assim? Será que a pessoa com deficiência tem igualdade de condições no mercado de trabalho? Será que ela tem igualdade de oportunidades no mercado de trabalho? É só a gente pensar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, conversar com pessoas com deficiência e a gente vai ver que na prática a coisa não tem funcionado assim. O Ministério Público tem que ser mais efetivo, tem que fiscalizar mais, a própria sociedade tem que fiscalizar mais. Estamos aí cheios de pessoas com deficiência atuando nos piores lugares das empresas, com os piores salários, sem plano de carreira, sem plano de evolução dentro da empresa, dentro do seu cargo. Praticamente estão ali engessados para que a empresa não pague multas. Simplesmente tem sido esse o objetivo das empresas. Vamos abrir as portas aqui para algumas pessoas com deficiência, porque a lei exige, nós não queremos tomar multas, então vamos aqui cumprir a cota, que é um outro assunto interessante, a lei de cotas. As empresas com mais de 100 funcionários já precisam contratar percentual que vai de 2% a 5%, 5% quando tem mais de 1.000 funcionários, de pessoas com algum tipo de deficiência. Então não é só contratar, é contratar e dar condições. Esse estatuto da pessoa com deficiência é muito claro nesse sentido. Temos também nesse estatuto diversos assuntos em relação à acessibilidade nos campos da cultura, do esporte, do lazer, mas o Wagner Aprazzo, o grande cara desse canal, pode depois nos oportunizar uma outra ocasião onde falaremos dessas demais coisas que temos nessa lei. Realmente é uma lei muito importante, muito boa, muito extensa, que na teoria está completa, mas na prática precisamos realmente de evoluir um pouquinho mais. Outra pergunta que o Wagner me fez quando conversamos aí: você já atuou na prática, Robson, em algum processo que você fez uso desse estatuto da pessoa com deficiência? Sim, eu atuei na prática em relação a um processo que tem a ver com o direito ao transporte, que essa lei também trata desse tópico, né? Um deficiente visual me procurou dizendo que ele tentou fazer uso de uma empresa de táxi, né, e não conseguiu pagar o táxi, pagar a corrida, porque a máquina de cartão não estava acessível. Não tinha alto relevo, né, nas teclas, era simplesmente uma tela lisa onde ele tinha que clicar e digitar sua senha. Não tinha leitor de tela, ele ficou completamente impossibilitado de digitar sua senha e teve que passar a sua senha ao taxista. Isso lesionou, claro, a pessoa com deficiência visual. Imagine você tendo que passar a sua senha para um desconhecido. Entramos com uma ação, ganhamos a ação, foi determinado judicialmente que as empresas de táxi todas fornecessem máquinas de cartões com acessibilidade, no mínimo com alto relevo nas teclas e no máximo, no mundo ideal, com leitor de tela instalado nessas máquinas. Enfim, um apanhado geral é esse, e uma conclusão é a seguinte: leiam a lei, se atualizem, busquem saber de seus direitos, dos direitos dos seus amigos, dos seus colegas. Você conhece alguém que tem alguma deficiência aparente? Ajude-o, pesquise, busque entender quais são os seus direitos e cobre as empresas, cobre os comerciantes, os políticos. É muito importante a fiscalização e a cobrança para que nós possamos viver sempre num mundo melhor, mais acessível e mais inclusivo. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.